segure a sua Bíblia nas suas mãos. Por favor, encontre o último livro, o livro das Revelações, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Por favor, encontre o capítulo de número 3, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, verso de número 8, e vou ler o versículo de número 11, Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7, está escrito, vou ler nessa tradução: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Versículo de número 8: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Verso de número 11, e eu finalizo com a igreja lendo esse verso. Vamos lá, 1, 2, 3... Glória a Deus, você pode dizer amém? Pode tomar o seu assento. Eu queria a sua atenção aqui comigo. Eu quero trazer uma palavra aqui, ainda que tentar resumi-la. Hoje pela manhã, nós estamos desde cedo falando acerca desta revista nossa do EBOM, onde nela está inserido as 5 igrejas que foi mencionada nesse estudo. A primeira igreja, que é a igreja que foi considerada um modelo para nós. Olhe para cá, você que quer, eu quero, pastor, ler a Bíblia e ver um modelo de igreja para mim. É a igreja de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quando a Bíblia fala que ela era um modelo para a sua época. Pastor, por que um modelo? Porque essa igreja, eles tinham um coração sedentos pela palavra. Nós estamos vivendo um tempo que, se uma mensagem passar de 40 minutos, para muitos é cansativo. E eu sou de uma geração que pessoas ministravam 1, 2 horas enquanto estava ministrando a Bíblia. Tinha uma igreja sedenta por ouvir a palavra. Hoje estamos vendo um afastamento. Logo, essa igreja, ela recebeu a palavra, ela imitava os seus líderes. Isso está registrado quando ele disse 2 coisas, 1 Tessalonicenses 1 e 6: e vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, e tendo também recebido a palavra em muita tribulação. Pastor, essa igreja, além de imitar os seus líderes, onde eles olhavam e se espelhavam, era mais ou menos assim: eu quero pregar como ele, eu quero cantar como ele, eu quero, Eles tinham alguém que era para eles um modelo que eles queriam ser. Hoje, infelizmente, tem pessoas se espelhando em coisas lá fora e deixando de se espelhar em coisas aqui dentro. Eles suportavam as tribulações, e é por isso que é uma igreja modelo. Olha só, recebiam a palavra, imitavam os homens de Deus, suportavam as tribulações e que é mais, incentivava os outros a permanecer.
Sabe quando alguém estava quase parando, e aí chegava a igreja de Tessalônica e abraçava e dizia: não para não, a gente está quase chegando na linha de chegada. Ah, como está faltando, né, irmão Ilza? Esse tipo de pessoas que se preocupam com aqueles que pararam, que estão aprisionados. E ele chega lá, estende a mão e disse: vamos continuar, porque vale a pena o que está lhe aguardando aí. Eu profetizo que nós vamos viver essas características na nossa vida, amém? Mas é só um resumo, eu já chego no texto que eu quero pregar. A lição de número 2, nós abordamos sobre a igreja de Corinto, e eu queria falar aqui, mostrar a vocês algo muito sério. Se puder colocar 1 Coríntios para mim aqui no telão, 1 Coríntios também capítulo 1, e eu quero mostrar a igreja como um alerta do Senhor, porque a Bíblia, ela nos alinha. Então 1 Coríntios capítulo 1, eu queria que me ajudassem. 1 Coríntios capítulo 1 está aqui, Paulo, aqui, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, irmão, versículo de número 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Verso 3, graça a vós e paz da parte do nosso Pai. Verso 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada. Olha o verso 5, eu queria que a igreja lesse comigo o verso 5, vamos lá, 1, 2, 3. Verso 6, continue lendo. Olha para mim e receba esse. Você sabia que a igreja mais completa da Bíblia foi a igreja de Corinto? Quem sabia disso? Pastor, essa igreja viveu coisa maior do que a igreja do pastor Pedro, que viveu a descida do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que eles foram enriquecidos na palavra, ou seja, a mensagem deles era revelada, enriquecida, e nenhum dom faltava para eles. Imagine você estar dentro de um culto, Rodrigo, que nenhum dom falta lá dentro. Irmão, o culto desse não acaba, porque um culto que nenhum dom falta é um culto que alguém levanta falando em língua, o outro levanta do lado dizendo assim: ó, Deus acabou de me dar as interpretações das línguas, Ele está dizendo assim, assim, assim. Essa igreja é normal alguém dizer assim: ó, Deus acabou de me falar que alguém vai ser o aleijado vai andar aqui, o surdo vai ouvir. Era normal, porque nenhum dom faltava para eles. Agora, essa igreja que recebeu esses presentes de Deus, o diabo conseguiu convencer a sua mente. Sabe de que forma? Trazendo no meio deles divisão. Diga comigo, divisão. Deus nunca trabalhou com divisão. Na conta de Deus é soma, né? É o mais e o multiplicação. Lá na do diabo é a de menos e a divisão. E aonde entra, meu irmão, esse demônio chamado divisão, o Espírito de Deus não permanece naquele lugar. Mas o nome de Jesus, esse demônio está repreendido para a glória de Deus. Então, eles vão trocar, agora olhe isso, eles vão trocar um banquete de ouro que os céus dão a eles, por coisas banais. E de repente Paulo tem que escrever essa igreja, porque essa igreja está vivendo agora uma apostasia terrível. Essa igreja agora, sabe o que eles dizem? Para que orar? Para que jejuar? Para que esse negócio de levantar a mão, de dar glória? Para que esse negócio de profetizar? Eles vão engessando eles, dizendo: aqui não precisa orar, não precisa jejuar, aqui não precisa profetizar. E aí uma coisa é muito simples: quando o Espírito Santo de Deus é expulso para fora,
quem entra é os espíritos malignos, mas que o sangue de Jesus nos livre e nos protege. Amém? Logo, é um resumo da lição 2. A lição 3 é quando Paulo chega em Éfeso, e eu quero profetizar isso sobre vocês. Quando Paulo chega em Éfeso, sabe o que era conhecido na cidade de Éfeso? O que era conhecido lá, pastor? O templo de Diana. O templo de Diana, 140 metros de comprimento, 67 metros de largura, mais de 100 colunas de 17 metros de altura. Já imaginou o templo? Há quem diz que era mais belo do que o templo de Salomão. Aí as caravanas vinham de todo lado. E vinha lá para quê? Eu já preguei sobre isso. Vinha lá para quê? Para ouvir mentira, para ouvir feiticeiro mentir, para ouvir macumbeiro falar. Porque uma coisa é certa: aonde não tem, e vai apertar, mas eu vou falar, aonde não tem homens e mulheres de Deus para ser uma voz profética, a voz que vai predominar é a voz do feiticeiro, do mentiroso, do macumbeiro. Mas em nome de Jesus, Deus vai te levantar como uma voz profética. Agora vou falar uma coisa aqui para vocês. A vergonha é quando a Bíblia diz que lá tinha uma igreja, ainda que com poucos crentes, mas tinha uma igreja, porém uma igreja que não conhecia o Espírito Santo. Mas quando Paulo chegou lá, chamou aquela igreja e diz: vem cá, botou a mão na cabeça deles e diz: agora vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E deixa eu dar um recado: quando aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, em um tempo curto, o templo de Diana virou museu de coisa antiga, porque a igreja de Deus tomou conta daquele território, e a glória de Deus foi inflamada sobre Éfeso. Eu posso profetizar para quem recebe? Levante assim a mão direita, levante a mão direita. Olha, Deus vai lhe encher tanto do Espírito Santo, que aonde você estiver, não vai ter voz para feiticeiro, não vai ter voz para macumbeiro. Lá é a voz do Espírito de Deus que vai ecoar através da tua boca. Você recebe esta palavra? Diga glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Pois bem, é um resumo das 3 primeiras lições, mas eu estou chegando no livro que eu li de Apocalipse. Só que antes de falarmos sobre a igreja de Filadélfia, antes de falar sobre essa igreja que é um marco, e que eu quero crer que essa igreja é o maior modelo para nós, a gente não chega nela sem passar pela lição 4, que é a igreja de Laodiceia. Diga comigo, Laodiceia. Essa igreja é uma igreja que Deus olha para ela, e quando Deus olha para ela, Deus vê que ela não era nada daquilo que os céus esperavam. O texto diz assim, que essa igreja, ela não era nem quente e nem fria, mas ela era morna. E essa tarde, estudando, eu consegui entender um pouquinho mais a fundo isso aqui, que o porquê da expressão que Deus diz que aos mornos, ele diz assim, ó: vomitar-te-ei da minha boca. O que é que a gente vomita? Aquilo que a gente ingere e nos faz mal, sim ou não? Quando você ingere algo que está dentro de você, mas faz mal, você faz o quê? Você joga aquilo para fora. E logo trazendo isso aqui para a igreja, é ele dizendo assim, ó: tem um povo que estava dentro de mim. Alguém que está vivo vai pegar. Tem alguém que eu trouxe para dentro de mim, mas me fez muito mal, e por me fazer mal, eu vomitei da minha boca. É isso que Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia.
Por que Deus está dizendo isso? Porque eles vão perdendo os seus valores espirituais, eles vão perdendo a sua essência de cristão. E a classe pior que existe, e a que corre mais risco, é a classe morna. Diga aí comigo, diga, por quê, pastor? Não, diga mais forte, diga, por quê, pastor? Porque o frio é aquele, Júlio, que está lá fora, distante de Deus, desviado. Aí o frio, ele sente a necessidade desse calor espiritual, de receber o calor de Deus. O frio, o que está lá fora, ele sente a necessidade. Eu quero experimentar esse calor. Agora o problema do morno, o morno são aqueles que estão dentro da igreja, nem está do lado de Jesus e nem do lado de lá, está no meio. E por estar no meio, ele se conforma com aquilo. Tá bom do jeito que tá bom, porque ele está morno, então ele é convencido de que tá bom. Ele não é nem quente e nem frio. Para ele, se ele vir uma vez por semana na igreja, ele diz: tá bom demais. Se ele vir só no culto de ceia, para ele tá bom demais, porque é o morno. O coração não está queimando, porque quando o coração queima, ele sai de um culto com saudade do outro culto. Mas o morno disse: não, tá bom assim. O morno dessa geração até diz que não precisa mais de culto. Eles até rasgou os versículos dele quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas para o morno, esse versículo já foi rasgado. Sabe o que ele diz? Precisa disso não. Se eu quiser um culto, eu sento no sofá da minha casa, estralo uma pipoquinha, vou comendo uma pipoca aqui, assistindo o culto aqui, né? Não preciso, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. É o morno, é a geração que Deus está dizendo: eu vou vomitar você da minha boca. O céu não é lugar de morno, o céu é lugar de uma igreja que o coração ainda queima por ele. Diga para alguém do seu lado, diga: o céu é lugar de quem o coração queima. Pode dizer aí: o céu é o lugar de quem o coração ainda queima, de quem ainda está quente, dizendo: não abro mão do que o Senhor tem para mim. Mas olhe para cá. Portanto, eu trago uma alerta em nome de Jesus. Deus é tão bom que Deus diz a eles que tinha uma porta aberta para eles, que Deus tinha um céu reservado para eles. Pois bem, essa promessa se estende, e quando mencionamos a igreja de Filadélfia, é a igreja que o céu diz assim: ó, essa daqui é o modelo para vocês. É o modelo, é o modelo. Por que é o modelo? Porque o Senhor diz assim, ó: eles passaram por tribulações, mas não negaram o meu nome. Vou ler de novo, Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo que ora, eu li juntamente com vocês: conheço as tuas obras, e pus uma porta aberta, e mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Está aqui, pode deixar essa frase aqui no telão. Primeiro, essa igreja é uma igreja que Deus olha para ela e diz: não precisa inventar nada não, porque eu te conheço. Eu te conheço, tá? Precisa, não, nem queira me impressionar, botando uma roupinha, querendo falar o que não é, sendo, não, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras.
eu conheço as tuas obras, eu conheço. E ele diz para essa igreja, ele disse: mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ele não está falando com uma igreja que é super-homem. Quando ele fala de pouca força, ele fala de alguém que cai aqui, se levanta ali, tropeça aqui, se levanta ali. E por que caiu? Porque tem pouca força. Mas caído não fiquei, me levantei e prossegui. Mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Esse era o período em que o diabo mais se levantava, em que o diabo mais perseguia a igreja, dizendo: para de ir para a igreja, para de pregar, para de liderar, para de querer viver o chamado, para. Mas mesmo arrastando, eles gritavam: eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro. Só para o diabo ouvir, diga no teu lugar: eu não vou parar. Diga aí, diga mais forte, diga: eu não vou parar. Por que eu não vou parar? Porque Deus olhou para mim, Deus se agradou daquilo que Ele viu em mim. E aí Ele disse uma palavra, eu coloquei. Isso aqui é para quem pega. E essa promessa não é para a igreja de Laodiceia morna. Essa promessa é para a igreja de Filadélfia, ainda que fraca, ainda que limitada, mas que prossegue. Ele olha para ela e diz: eu coloquei uma porta aberta na sua frente. Ah, como eu queria que no mundo espiritual alguém pegasse esta palavra. Ah, como eu quero que no mundo espiritual alguém receba esta palavra do Deus que governa céus e terra, olhando para uma igreja fraca e dizendo assim: ó, eu abri uma porta na tua frente, eu coloquei uma porta aberta na tua frente. Eu vou falar de novo, porque eu sinto de dizer isso. Eu coloquei uma porta aberta, e não há homem na terra, não há demônio no inferno que fecha a porta que eu abri na tua frente. Levante mesmo a mão aos céus, levante mesmo a mão ao céu, porque Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu abri uma grande porta na tua frente. Com a mão levantada, receba esta palavra. Na vida de alguém é uma porta de uma cura que está aberta. Na vida de outro é uma porta de uma grande empresa que está aberta. Na vida de outro é uma porta de uma grande prosperidade que está aberta. Na vida de outro é uma grande porta de um ministério que se abriu. E Deus usa minha boca para dizer: ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha. A porta está aberta. Ai, Jesus, eu estou sentindo Deus aqui para falar isso. Eu vou falar. O diabo está bombardeando mente. João Paulo dizendo: a porta fechou, a porta fechou, a porta fechou. Mas mexe com alguém que está do teu lado e diga: Deus está dizendo que está aberta. Diga ela aí, diga: Deus está dizendo que está aberta. Se está aberta, segure esta palavra. Eu senti Deus aqui para falar isso. Se está aberta, recebe esta palavra. Antes que termine esse ano,
você adentrará essa porta em que os céus abriu sobre a tua casa. Se alguém recebe, diga uma palavra a ele. Oh, eu ouvi um barulho de quem recebe essa palavra. Eu ouvi um glória a Deus de quem recebe esta palavra. Eu senti o Espírito de Deus agora abraçando alguém aí do seu lado e falando no ouvido dela, falando no ouvido dele, dizendo: a porta está aberta. Eu sei que tu tem pouca força, mas tu guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A palavra para você é essa: eu coloquei na tua frente uma porta aberta. Há um tempo de honra. Aleluia. Ele mandará bagandarai, só para deixar o inferno mesmo de cabeça para baixo. Levante a sua voz, reaja dizendo: a porta está aberta. Regai chore bagalava chore badara bagada. Oraganchu idere bagada bashada re bagada. Oragamandara bara chore mandere bagada. Ere mandara bagala wa chore mandere bagandarai. Eu sinto uma ação de Deus aqui dentro desse ambiente. Ah, se tu conseguisse perceber o que Deus está fazendo aí do teu lado. Oh, aleluia. Eu posso falar, alguém recebe. Deus trouxe pessoas aqui para dizer: Júlio, sua casa não será envergonhada. Aonde tu colocar as mãos não haverá vergonha. Não haverá mais pastor. Só Deus sabe o momento que eu estou atravessando. Aí o céu toma minha boca para dizer: em todo esse vento contrário eu estou te dando a estrutura. Em todo vento adverso eu estou te dando a estrutura. Mas nunca esquece: a porta que eu abri está aberta e ninguém pode fechar. Não adianta o inferno, pode bater a macunga, pode fazer o que quiser, ninguém fecha o que Deus abriu na tua frente. Ah, se eu fosse você, alguém lá atrás levantou a mão. Se eu fosse você, eu reagia mesmo, porque Deus me trouxe aqui para dizer: ninguém fecha o que eu abri na tua frente. Eremaia choremandará bagandarai. Teragaio cheremandará bagandarai. A gente dá um grito de glória aí. Reaja onde você estiver. Deus está falando conosco. O João Paulo leu um texto no início do culto. E o texto que ele leu é o Salmo 124. O Salmo 124 é um salmo que Davi está com os homens dentro de Jerusalém. Parece que ele se assenta com eles e ele diz: ufa, se não fosse o Senhor, se não fosse Ele, nós estava tudo morto aqui. Mas eu vi uma proteção de Deus. Aí ele diz assim: eu vi o laço sendo quebrado. Vou falar de novo: eu vi o laço sendo quebrado. Eu vi a gente escapando igual um passarinho dentro da gaiola. Já viu o passarinho escapar da gaiola? Nunca vi. Só se abrir mesmo lá. Se alguém abrir, ele está dizendo que foi assim. Nós estávamos num lugar que não dava para sair, mas eu vi a gaiola abrindo pela mão de quem abriu a porta.
e dizendo: vai embora, porque eu cuido de quem é meu. 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 Eu termino essa palavra com uma palavra que João escreve a essa igreja. Quando ele vai finalizando, ele diz assim: ó, guarda o que você tem. Pega na mão de alguém e diz: guarda o que você tem. Fala para duas pessoas: guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Se tu entrou aqui achando que não tinha nada, já acabou de saber que você tem alguma coisa. Porque ele não disse assim, ó, se tiver alguma coisa, guarde. A palavra é afirmativa. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Guarda. Eu estou todo arrepiado para dizer uma coisa. Você acha que o diabo está lutando contra você à toa? Você acha que o diabo está lutando porque achou a sua carinha bonita? Você acha que ele está lutando porque achou a sua roupinha bonita? Você acha que ele está lutando porque... Não. Paulo escrevendo ao Timóteo narrou isso. O vaso aqui é de barro. O problema é que dentro do vaso de barro ele põe um tesouro. E o alvo de quem ataca é o tesouro que eu carrego aqui dentro. Mais uma vez, mexe com ele e diga: guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Para que guardar, pastor? Para que ninguém tome a tua coroa. Se roubar o que você tem, você perde a coroa. Se roubar o que você tem, você perde a coroa. Se ele tomar o teu ministério, se ele roubar a tua chamada, ele rouba a tua coroa. Deus está dizendo: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém vai roubar o que Deus te deu. Meu Deus. Existe um ataque muito terrível do maligno. Só que o Espírito Santo de Deus está usando a minha boca para dizer: eu te guardo e te cubro com o meu sangue. E não há, aleluia, não há nenhuma seta do mal que alcançará a sua casa, a sua vida. Eu estou falando aqui e eu vejo como uma proteção de Deus. Uma proteção de Deus cercando pessoas que aqui estão. E Deus dizendo: ninguém vai roubar o que eu te dei. Ninguém vai tomar o que eu te dei. Mas nós vamos adentrar por esta porta que já está aberta, e nós vamos adentrar por ela. Você recebe? Diga amém. Se você puder ficar de pé, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração. Curve a sua cabeça onde você estiver. Aleluia. Eu quero fazer uma oração muito simples, mas eu quero crer que você dará testemunho desta ação do Espírito Santo que está liberada. Senhor, eu queria que você orasse comigo. E seja verdadeiro, diga: Deus, há um ataque tão terrível para roubar o que o Senhor me deu, mas eu preciso da tua ajuda. Eu queria que você orasse. Deus quer ouvir da sua boca, Deus quer ouvir da sua boca essa oração. Enquanto você está orando, existe uma ação de Deus acontecendo aqui. Eu estou ouvindo algumas pessoas orando. Ore mesmo, Senhor. Peça para Deus agora uma proteção. Aleluia. Aleluia. Esse lugar está cercado pelo teu poder e pela tua glória, e não há o que possa impedir
a ação do Senhor nesse ambiente. Eu declaro a vitória desse povo, eu declaro a vitória desta igreja. A partir de amanhã, segunda-feira, começa uma ação do Espírito Santo em favor dessa casa. Os próximos dias Ele dará testemunho de algo muito grande que o Senhor fará. Todo espírito de depressão, de ansiedade, toda palavra contrária, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Essa casa está sendo cercada pelo Espírito Santo de Deus, e essa casa dará testemunho do grande agir de Deus. Quem recebe, diga amém. Levante a mão direita assim, dá um sol maior aí para mim aí. Bem rapidinho, gente.